Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje temos mais um caos aqui para poder compartilhar no canal. Você acredita que pessoas que já partiram para um plano espiritual podem voltar para esse plano para poder fazer um pedido, indicar uma ação ou qualquer outra atitude que, se feita, pode libertá-lo de algum sofrimento? É basicamente sobre isso a história que eu vou contar para vocês hoje. No ano de 2007, eu trabalhei no sul do estado de Rondônia, no município de Pimenta Bueno. Nessa época estava começando a implantação de uma usina hidroelétrica chamada Rondon 2, feita por um grupo lá da Bahia chamado Eletrogóis. Eu, na época, procurando emprego como biólogo, distribuí currículos e acabei sendo chamado por uma empresa de consultoria ambiental. E eles queriam que eu fosse o biólogo residente nesse local. Tinha uma equipe de biólogos, mas eles queriam alguém que morasse lá. E eu, obviamente, um cara jovem, solteiro, fui para lá. Um lugar extremamente longe, chamado Vale do Apertado, onde eu morava em uma casa próximo à área de construção da usina, juntamente com o cozinheiro, o chefe do acampamento e mais 3 peões, 3 auxiliares de campo. E um desses auxiliares, chamado Domingos, me contou uma história em uma noite que nós estávamos lá sem energia elétrica, sentados na varanda dessa casa onde nós morávamos, matando pernilongos à tapa e jogando conversa fora. E numa situação dessa, eu vi uma luz muito longe no meio do pasto. E eu até brinquei, eu falei, olha só, pode ser um extraterrestre. E aí o Domingos falou assim, essa luz me lembra algo que aconteceu comigo quando eu era moleque. Eu falei, conta pra gente aí, seu Domingos. Ele falou, olha, vocês podem não acreditar, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha casa. No final da década de 60, o seu Domingos ainda era um moleque de 12 ou 13 anos, e ele conta que o pai dele comprou um sítio na fronteira de Rondônia com Mato Grosso. E eles foram morar nesse sítio. Pai, mãe, o Domingos e uma irmã. E eles foram morar nesse sítio. E ele disse que era tudo muito difícil, porque o sítio ele era muito isolado. E ele falava que nada dava certo lá. O plantio que o pai dele tentava não dava certo, animais adoeciam, de forma que o pai dele meio que começava a amaldiçoar aquele lugar ou acreditar que aquele local tivesse alguma coisa que não permitia que eles pudessem prosperar. Então o pai dele vivia relativamente triste naquela situação. E aí o Domingos conta que numa noite o banheiro dessa casa ficava nos fundos, né? Lá no terreiro. Era a casinha, né? Que era aquela época quando você ia para um sítio, essa casinha ela era afastada, né? Aqui eles chamam de cagador, né? Um nome muito legal, né? Cagador. E ele disse que de noite, estava com dor de barriga, e quando ele abriu a porta, ele avistou um senhor de terno, magro, segurando uma vela no fundo do quintal. E esse senhor, ele apontava para um ponto do chão. Bom, Domingos é um moleque de 12, 13 anos, se paralisou de medo, bateu com força a porta, né, a porta dos fundos da casa lá, do sítiozinho, foi acordar o pai, explicou, né, o pai saiu com a espingarda na mão e já não tinha ninguém lá. E o seu Domingos estava convencido de que ele tinha visto uma misura ou uma assombração, já que eles não tinham vizinhos perto ali e os sítios não ficavam relativamente longe, e até porque não tinha nenhum vizinho idoso de terno ou que eventualmente usasse terno passando por ali. Passado alguns dias, a mãe do seu Domingos também viu esse mesmo senhor. De noite ela foi pendurar umas panelas lá fora, segundo ele, e quando ela olhou no fundo do quintal, na cerca, esse senhor estava lá novamente, segurando uma vela de terno e apontando para o chão. Ela gritou, derrubou as panelas, acordou o marido, que já estava dormindo. Vocês sabem que em sítio o povo dorme cedo realmente. Geralmente a tendência é o homem, às vezes, dorme antes, por causa da lida no campo, enquanto a mulher termina alguns afazeres. E mais uma vez ele saiu e eles ficaram convencidos de que tinha realmente alguma coisa muito estranha naquela residência.
Ele disse, inclusive, que até uma missa o pai pediu para poder rezarem lá na casa, achando que poderia ser alguma coisa que tinha ali. Até que algumas semanas depois eles pensaram que isso aí realmente tinha passado e foi a vez do pai do seu Domingos ver essa figura. Ele voltando tarde do trabalho, de uma outra fazenda, e quando chegou tarde, assim, 9 horas da noite, né, para o pessoal é tarde, afinal de contas a família já estava toda recolhida, e quando ele chegou pela lateral de casa, ele avistou a figura novamente desse senhor segurando uma vela e apontando para o chão. Ele gritou na hora, né, gritou para ver se espantava, fechou o olho, quando abriu já não tinha mais nada lá. E aí, comentando isso, no outro dia, ele comentou isso com o sitiante do sítio mais próximo que ele tinha, que era com quem ele trabalhava. E aí o cara falou, e ele falou, explicou para ele, e ele falou assim, você já pensou em cavar o lugar que ele está apontando? Será que é um espírito, é uma misura que não está te indicando alguma coisa? E eles resolveram juntos, já que era unânime o local onde esse senhor apontava, próximo à região do banheiro ali, e ele e esse sitiante resolveram começar a cavar ali um buraco. E eles começaram a cavar um buraco relativamente extenso para ver se tinha alguma coisa ali. E ele comenta que o pai dele cavando, ele acertou uma coisa sólida. Chamou o vizinho, eles cavaram ali, e eis que ele tirou uma espécie de um botijão de cerâmica, um botijão de argila, que estava tampado e amarrado. E ele disse que quando o pai abriu aquele botijão, tinha muitas cédulas de dinheiro, provavelmente cruzados da década de 40 ou 50, completamente deteriorados, bolos e bolos de dinheiro. Ele falou que era bastante dinheiro, mas que esse dinheiro estava completamente deteriorado. A umidade tinha atingido esse dinheiro. E ele também tinha muitas moedas e também tinha um terço, um rosário dentro disso daí. E o pai dele realmente ficou muito assustado com essa situação, foi até a igreja na época e entregou na igreja aquilo ali para que o padre pudesse consagrar aquilo lá de forma que eliminasse qualquer tipo de situação ruim. Parece-me que, inclusive, o terço ficou na igreja, né? Eles preferiram deixar esse terço lá no acervo da igreja, se desfizeram do dinheiro, as moedas, ele não sabe o que aconteceu, se o pai dele deu para alguém ou se o pai dele deixou também na igreja. O que importa é que depois disso, eles nunca mais viram a figura desse senhor. E isso é uma coisa muito interessante. Ele contou com uma riqueza, né, de detalhes, falando que ele venceu o medo que ele tinha, que à noite eles não iam mais no banheiro, ele levava um pinico para o quarto, ou ele urinava pelas frestas da parede de madeira. Ele comentando assim, ele ficava de ponta de pé assim para poder urinar bem pela fresta, porque ele tinha medo de sair e mais uma vez topar com aquela figura. Em 93, eu lembro que eu era moleque e fui visitar meus parentes no Ceará, e lá foi a primeira vez que eu escutei, né, meus primos contavam histórias assustadoras lá que acontecia nas caatingas, né, a tentativa de me assustar, mas na verdade eu era fanático por essas histórias, e foi lá que eu aprendi e conheci o termo botija. Botija eram potes de argila, ou de cerâmica, né, de argila, que as pessoas guardavam, uma vez que não tinha banco naquela época para ter ou disponibilidade de ir até a cidade guardar dinheiro no banco. As pessoas ficavam com medo de assalto, de roubo, e elas pegavam as suas economias, botavam nessas botijas e enterravam em algum local do quintal. E não é raro histórias de pessoas que faleceram e que seus espíritos voltavam para poder apontar os locais dessa botija para que as pessoas pudessem desenterrar. Talvez algum ato que trouxesse paz a esse espírito. E nessa época foi que eu escutei, né, no Nordeste, esse termo botija. E aí na hora eu até falei com o seu Domingo, falei, nossa, Domingo, então na verdade era uma botija. Né? Ele não conhecia esse termo botija. Eu falei, é um termo que usam no Nordeste, para quando as pessoas pegam seus valores e elas enterram com medo de roubo, e muitas vezes as pessoas falecem. E como eu disse, é relativamente comum as pessoas contarem histórias de espíritos que voltam para poder apontar o local dessa botija. Se eu não me engano, até naquele filme O Homem que Desafiou o Diabo, tem uma cena justamente de um espírito que vem lá para o ator principal, para o Ojuara, para que ele possa desenterrar uma botija. E você
Você acredita que um espírito possa voltar para fazer um pedido? Algo que vá livrá-lo de uma vez desse mundo, entre o mundo dos vivos e dos mortos, ou que possa trazer paz para sua alma? Comenta aí, você já escutou alguma história sobre essa? De alguém que voltou para apontar um tesouro que precisava ser desenterrado? Comenta aí. Um abraço a todos vocês e até a próxima sexta-feira.